Carol, alguns anos no Ministério Mudança de Vida, uma história construída. Como isso começou? Começou com muita destruição, né? Eu cheguei no Ministério Mudança de Vida com todas as áreas da minha vida totalmente destruída, né? Financeiramente, tinha terminado uma faculdade, mas não tinha ainda me encaixado no mercado, e também a vida sentimental, né? Eu tinha um ciúmes doentio, que isso veio de um trauma de infância dos meus pais, que eu acabei adquirindo esses ciúmes, né? E quando eu cheguei aqui, totalmente destruída, desanimada, sem nenhuma esperança. A senhora conheceu o programa Mudança de Vida na TV com a Bispa, morava em Tupã, veio para São Paulo na época da Celso Garcia e começou a história da senhora, não foi isso? Exatamente, eu cheguei aqui em 2007. E como eu já acompanhava a Bispa anteriormente, eu já tinha na minha cabeça. Eu tinha uma entrevista de emprego. Eu falei, eu vou na igreja, no Ministério Mudança de Vida, eu vou pedir uma oração e eu vou fazer essa entrevista. E foi assim que aconteceu. Eu lembro que eu não sabia andar aqui em São Paulo. Eu fui pedindo informações no ônibus para as pessoas e eu encontrei o ministério. Chegando lá, eu obtive essa oração, né? Pedi essa oração. O pastor, na época que me atendeu, foi muito atencioso. Eu expliquei para ele, enfim. Quando eu fui fazer a entrevista, a área que no caso era a vaga, eu não tinha experiência nenhuma experiência. Eu nunca tinha trabalhado na área paralegal. E nisso tinha várias pessoas na mesa e as pessoas foram me perguntando, olha, você já fez isso? Você já fez aquilo? Eu falei, não. Mas na hora me veio assim, eu vou falar o que eu faço. Eu posso falar para vocês o que eu já fiz? E eu expliquei que eu fiz em Tupã, eu fiz 2 anos de estágio no fórum. E eu expliquei como que foi o meu desempenho e tudo mais. A pessoa olhou para mim e falou, olha, eu gostei de você, vou te contratar. E nisso eu comecei nessa empresa. E eu creio que foi um milagre de Deus já. Essa minha atitude de, primeiramente, consagrar essa entrevista a Deus e depois fazer essa entrevista e a pessoa me contratar sem experiência alguma. E assim, só foi vitória, porque quando eu entrei nessa empresa, eu tinha uma outra pessoa que queria me derrubar. Essa pessoa, ela tinha, assim, ninguém parava lá nesse setor, porque ela sempre implicava. E ela já fazia muito tempo que estava lá. E eu, com nenhuma experiência, essa pessoa querendo me derrubar, a dona da empresa mandou embora outra pessoa e me deixou no lugar, sem experiência nenhuma. E quando eu saí de lá, não precisou contratar ninguém, eu ainda estava sozinha. Eu aprendi tudo sozinha, com a graça de Deus. E até hoje, é uma carreira que até hoje, há 9 anos eu estou nessa área e Deus tem só abençoado. Mas de lá para cá, teve a restauração antes do noivo, hoje do esposo, não foi isso? Exatamente. A gente só brigava, né, em virtude dos ciúmes. E aí eu trouxe ele para o ministério. Até então ele não gostou. Ele não teve essa familiaridade, né? Então, assim, ele era uma pessoa totalmente descrente, não tinha nenhum tipo de relação com Deus. Ele falava que Deus não fazia o impossível, enfim. E em virtude do nosso ciúmes, era briga atrás de briga, a gente saía, ele não podia olhar para o lado que eu já pensava que ele estava olhando para outra pessoa. E foi aqui que eu aprendi que eu poderia mudar o meu destino. Não é porque eu vivi isso na minha família, que eu presenciei traição, que o meu esposo e o meu noivo, na verdade, ele iria me trair. Foi quando eu fui liberta. Eu falo que foi uma paz que Deus me deu, porque eu não tinha paz. Eu ficava 24 horas pensando que ele poderia me trair de alguma forma. Então, quem que vive assim? Então, assim, essa foi uma libertação. Eu falo que foi uma das maiores libertações que eu tive aqui no ministério, foi essa. Se casaram, um casamento abençoado. Isso, um casamento abençoado. Ele é uma pessoa excelente.
tanto como pai, como esposo. Assim, eu não tenho o que falar. Hoje ele faz parte da obra. Então, assim, o que antes ele falava que Deus não faz o impossível, hoje ele conseguiu muitas vitórias em Deus que eram impossíveis e ele acreditou que Deus poderia transformar. Durante essa jornada, essa construção de fé de vocês, colocando em prática as direções do Ministério Mudança de Vida, vocês passaram momentos desafiadores, de turbulência. E um deles, né, mais intenso, foi o caso dos abortos que a senhora teve, que era um sonho de vocês, não foi isso? Isso. O mais engraçado que são as crenças, né? Quando eu era pequena, eu sempre tinha na minha cabeça, eu tinha medo de chegar em algum médico e o médico falar para mim que eu não poderia ter filhos, desde pequena. E assim, quando eu e o meu esposo planejamos, já veio o primeiro impedimento, né? Que foi um pólipo endometrial que eu tinha e que eu tinha que fazer uma cirurgia e tudo mais. Ok, eu fiz essa cirurgia. Engravidei em 2013, uma gravidez totalmente planejada, sonhada, planejada em Deus. E, infelizmente, com 6 meses de gestação, eu perdi o meu bebê. Teve toda a questão de parto induzido, ou seja, eu passei por um parto, mas eu não tive o meu bebê ali. E Deus me deu uma estrutura emocional que eu fico pensando, eu falo assim, depois de tudo que aconteceu, muita gente cai em depressão. E eu não. Graças a Deus eu fiquei firme, porque eu acreditei que, tudo bem, não aconteceu naquele momento, mas Deus ia me dar. Porque na Bíblia fala, né, que ele deu para tantas mulheres estéreis um bebê, por que para mim não daria? Ele não mudou, então eu acreditei. Eu acreditei, permaneci crendo que um dia isso ia se realizar. Durante todo esse processo, você foi vencendo as crenças, foi colocando em prática as direções que saíam do altar, né? E vencendo cada situação que era colocada diante da senhora, imposta pela medicina. E a senhora teve mais uma situação, não foi isso? Isso. Aí passou 2013, em 2015 eu engravidei novamente e tive outro aborto. E mais uma vez, o diabo lançando na minha mente que não ia acontecer. Mas eu e meu esposo lutando. E um dia ele falou assim pra mim. A gente num shopping conversando sobre isso. Aí eu falei, poxa vida, né? Mais uma vez. Ele falou assim, menos um dia. Porque é mais um dia que eu estou próximo, é menos um dia que eu estou próximo do meu sonho. E aquilo me deu assim, um gás, assim, uma esperança tão grande de ouvir aquilo dele, porque a mulher, ela já fica com aqueles pensamentos, né? Nossa, eu não estou conseguindo gerar esse filho, meu esposo quer tanto, entendeu? Então, ouvindo isso dele, esse apoio dele me fortaleceu bastante. É importante você frisar isso, que ele foi aquele que lá no início chegou a mencionar que a bispa gritava, que não acreditava no impossível. E durante essas 2 gestações da senhora, eu acompanhei parte delas, ele foi uma pessoa que deu total estrutura para a senhora espiritual, esteve presente e nunca em nenhum momento deixou desfalecer aquela crença de que Deus iria fazer, não foi isso? Exatamente. Eu lembro que um dia, quando eu estava internada, eu acordei de madrugada, ele estava de joelho no pé da cama. E assim, uma pessoa que não acreditava que Deus podia fazer o impossível. Era uma situação impossível. O médico disse, ele falou, se você só sai daqui, se você conseguir levar essa gestação adiante, você só sai daqui com o bebê no colo. Eu estava com 5, 6 meses, ou seja, eu ia ter que passar 4 meses no hospital. Então, assim, ele ali de joelho, orando a Deus, e a gente não perdeu a fé. Mesmo que a gente não conseguiu conquistar o sonho naquele momento, a gente não abandonou a Deus, a gente continuou fazendo a obra, continuou glorificando o nome do Senhor, porque a gente sabe que é o momento dele. Você, nessa última gestação, agora a senhora também teve foram dias desafiadores, dias difíceis de guerra, onde a senhora colocou em prática de forma diferenciada e o resultado veio.
Sim. Foi um desafio muito grande. Em 2017 eu engravidei da minha filha, da Valentina, que hoje está aqui com a gente. E foi uma gestação muito difícil. Já no início eu tive o mesmo problema das outras gestações, que era um descolamento de placenta. Só que assim, eu acho que foi uma reação diferente. A gente reagiu diferente. Porque, olha que o médico falou, olha, tá com descolamento de placenta. Eu falei, esse ano é o ano da bondade do Senhor. Esse ano vai acontecer. Porque eu lembro quando a gente veio para esse templo, eu falei, minha filha, ela vai ser consagrada aqui. Então, assim, isso estava vivo dentro da gente. Então, assim, antes eu ia para casa preocupada, ia, mas meio que eu e meu esposo, a gente não ligava muito para o que os médicos diziam, né? Mas, assim, uma situação atrás da outra. Veio o descolamento da placenta, passou os 12 meses, ela sumiu. Sumiu assim, o médico falou, nossa, sumiu. No ultrassom, desapareceu o descolamento. Ok, a gente continuou. Aí eu tive um enjoo muito forte, que eu tive que ficar internada por causa de desidratação. E aí a médica falou para mim assim, olha, a pré-eclâmpsia já se instalou. Naquele momento eu falei, não, mas esse bebê, ele vai nascer. Esse ano é o ano da bondade do Senhor. Então, assim, e toda hora eu falava, Deus, esse ano é o ano da bondade, o Senhor tem que me dar essa criança. E nisso, eu fiquei internada e os meus exames alterando, e a gente crendo, a gente ungindo, a gente orando, o pessoal aqui da igreja indo até o hospital, fazendo todo esse suporte para a gente. Só que um dia eu estava em casa e eu comecei a sentir uma dor muito forte no estômago. E essa dor, eu falei, nossa, mas não é comum, né? O que está acontecendo? E eu achava que era uma dor no peito. Assim, eu já tinha sentido em alguns momentos essas dores. E eu falei assim, a hora que eu fui medir minha pressão estava 17/11. E eu fui para o hospital. Chegando lá, os médicos fizeram uma bateria de exame. O médico plantonista entrou e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer um parto de urgência, porque você está tendo síndrome de HELP. Você está correndo risco de morte e você pode ter hemorragia em qualquer momento. Na hora o Vinícius olhou para mim e falou, ele usou essa expressão, Deus está no controle. Na hora, o médico falando, eu olhando para ele, Deus está no controle. Nisso, a minha médica me encontrou na UTI e eu tremia. Pela situação, tudo o que estava acontecendo, eu tremendo, e ela falava assim para mim, você está com medo do quê? Só que a gente aprende aqui que as palavras têm poder. E eu não queria falar o que eu estava com medo. Eu falava, eu estou com medo. Ela, mas medo do quê? Eu só estou com medo. Mas eu não falei em nenhum momento que eu estava com medo de perder minha filha, que eu estava com medo disso e daquilo e tudo mais. Falei, eu não vou dar essa brecha, entendeu? E assim, ouvindo o que os médicos falam, a síndrome de HELP, quem passa por ela, ou fica com sequela ou ela é fatal. E assim, os meus exames hoje, eles estão todos normais. Mesmo depois de tudo isso, a minha filha nasceu, ela nasceu prematura, mas ela nasceu sem nenhuma... Ela nasceu respirando por ela mesma, ela ficou com um CPAP, que eles falam, que é só para ajudar. E no nível mais baixo possível. Ela estava respirando por ela mesma. Os médicos, quando passavam para dar o boletim, falavam, Valentina sempre está assim, num gráfico mais acima. Ela é melhor do que daquelas outras crianças? Não, ela não era melhor que aquelas outras crianças, mas ela tinha a bênção de Deus, porque a gente não saía de lá enquanto a gente não ungisse a incubadora e a gente não orasse, pedindo para Deus, para os anjos ficarem lá cuidando dela. Durante essa gestação, por muitas vezes a senhora passou no altar, a bispa ungiu a barriga da senhora, declarou a vitória, declarou a transformação, e hoje a Valentina está com quantos anos? Ela está com 1 ano e 3 meses. E
eu posso até pegar o depoimento das médicas, porque para uma bebê que nasceu prematura, eles dizem assim: nossa, a Valentina está acima do gráfico de um bebê que nasceu a termo, que eles usam essa expressão. Ela está maior que um bebê da idade dela, o peso de um bebê que nasceu a termo, por mais que ela tenha ainda, ela foi curada recentemente da alergia que ela tinha da banana, que ela desenvolveu uma alergia de banana, e ela foi curada porque eu dei a banana e ela não teve mais nenhum tipo de reação. Então, assim, tudo está sendo diferente do que os médicos dizem. Teve você chegou a mandar um vídeo para mim uma vez de um carocinho que saiu, não foi isso? Isso, ela tinha uma hérnia umbilical que parecia um limão. Sim, em virtude da cólica que ela tinha por causa da alergia, essa hérnia ela cresceu assim absurdamente. E os médicos diziam: olha, essa hérnia só se resolve em mesa cirúrgica. E o meu esposo na hora falou assim: não vai ser em mesa cirúrgica. A gente crê que Deus vai fazer com que isso regrida. O médico olhou para a gente: você acha que eles não entenderam o que eu falei? Mas a gente tinha entendido perfeitamente, né? E isso, ungindo, orando, um dia eu fui trocar ela, a hérnia estava toda para dentro. Então, assim, era uma hérnia que, por mais que os médicos falam: olha, a hérnia umbilical, ela regride, mas a dela não ia regredir sem cirurgia porque estava do tamanho de um limão. O senhor viu. Então, assim, é milagre. A gente vê, assim, o cuidado de Deus, porque foi promessa dele, essa menina. Então, assim, a gente vê o cuidado dele, assim, em tudo, em todos os sentidos. Carol, a sua vida dentro do Ministério Mudança de Vida, colocando em prática hoje. Hoje você tem a sua casa, você tem o seu carro, você tem uma vida estruturada, abençoada, realizada. Você consegue se ver sem estar no Ministério Mudança de Vida, recebendo as direções que a senhora recebe hoje. A senhora consegue fazer uma analogia? Se a senhora não estivesse aqui, como que estaria a vida da senhora hoje? Destruída, não estaria com meu esposo, não estaria com a minha filha. Vai saber se eu estaria aqui ainda. Vai saber se eu não teria dado um fim na minha vida, porque a perturbação que era eu cheguei às vezes, por causa de ciúmes, a quebrar tudo dentro da minha casa. Porque o meu esposo não me atendia, que ele não estava aguentando mais a quantidade de vezes que eu ficava ligando. E conforme ele não me atendia, eu quebrava tudo dentro da minha casa. Então, assim, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Essa paz, colocar a sua cabeça no travesseiro. O meu esposo, às vezes ele chega conversando comigo, falando que conversou com uma colega de trabalho, não sei o quê. E, sabe, assim, nunca que ele... Algo que não era normal. Não. Se ele falasse que conversou com alguma mulher, nossa, isso era motivo. Então, ele acabava não me contando nada, né? Então, assim, hoje a gente conversa, as chefes dele mulheres, ele trabalha com mulheres, ele é coordenador do fretado, um monte de menina fica mandando mensagem para ele, falando de onde vai pegar o fretado e tudo mais. E eu, em nenhum momento, discuti com ele. As discussões existem por outros motivos. De casais, mas nunca mais por causa de ciúmes. Restaurada, abençoada. Restaurada e abençoada. Carol, o que você tem a dizer para essa mulher que talvez teve uma situação semelhante à da senhora na gestação, na família, no casamento? Senhora, como evidência de que quando uma pessoa persevera, coloca em prática as direções e insiste na fé, o resultado acontece. Qual a direção que a senhora dá para essas pessoas que nos acompanham agora? É colocar em prática a palavra. E assim, a palavra viva e eficaz, verdadeira, que é a espada que entra, né, para dividir mesmo, eu só consegui encontrar aqui no Ministério Mudança de Vida, porque eu já fui de outras denominações e assim, não tive resultado. Então, assim, é Deus, colocar Deus no centro, quando vir as situações negativas, acreditar que Deus ele pode mudar a situação, que Ele pode transformar a situação e permanecer. Eu falo que é permanecer em Deus, mesmo que você não tenha conquistado aquilo naquele momento. É você manter vivo aquele sonho e permanecer, se colocar à disposição e fazer aquilo que Deus espera de você. Abençoada. Abençoada. 2019
já é o melhor ano da sua vida? Hoje, quando você vê a Valentina correndo, o Vinícius correndo atrás da Valentina, você consegue ver isso, sua vida hoje, a sua família? Você pode dizer isso? Não é um clichê, é uma realidade? 2019 já é o melhor ano da sua vida? Já é o melhor ano da minha vida. Olha que eu vejo assim, eu analiso as situações, as oportunidades que Deus me deu. De estar aqui hoje vivenciando isso, porque poderia ter finalizado, né? Eu falo, Senhor, é muita gratidão. É muita gratidão, é muita gratidão. Honrada. Honrada.